Olá, estamos na semana em que Paulo Freire completa 98 anos. O uso do tempo verbal no presente aqui não é à toa, pois para quem conhece e abraça as ideias dele, do Paulo Freire, sabe que ele está vivo e presente na nossa realidade brasileira, na atuação e na ação dos cidadãos e cidadãs que se colocam em posicionamento para transformar o mundo com o próprio mundo. A partir das lições de Paulo Freire e também de suas práticas que seguem tão atuais, não podemos dizer que ele não está vivo. Não é à toa que suas obras continuam sendo reeditadas, suas ideias continuam a repercutir no Brasil e fora do Brasil. Cito como exemplo uma de suas grandes obras, A Pedagogia do Oprimido, que passou, ou melhor, atravessou a metade de um século e vem sendo objeto de estudo, de crítica, de reflexão, tanto em espaços acadêmicos quanto em coletivos e espaços populares. Para mim, isto implica em afirmar que as ideias desse educador e patrono da educação brasileira ainda tem muito a nos dizer. Neste 6º episódio da minissérie Paulo Freire em Palavras, estaremos conversando sobre o conceito-chave política. Para Paulo Freire, as questões e os problemas ligados à educação não são apenas questões da esfera pedagógica. Ao contrário, são questões políticas. Ao estudar as obras dele e tendo bem claro o humanismo que ele tinha, podemos perceber um eixo central, ou melhor dizer, a linha condutora para a elaboração do seu pensamento, que é o tripé: história, política e educação. Política, para o Paulo Freire, não se refere à esfera partidária ou ao exercício e atribuições de um determinado profissional político. O entendimento de política em Paulo Freire é bem mais abrangente. A política, segundo as ideias paulo-freirianas, significa o exercício da democracia, da prática do diálogo, a cidadania, a liberdade, a autonomia. Política consiste no poder de escolha e na tomada de decisão. Na obra Política e Educação, Paulo Freire afirma o seguinte: a vocação para o ser mais, enquanto expressão da natureza humana, fazendo-se na história, precisa de condições concretas, sem as quais a vocação se distorce. Sem a luta política, que é a luta pelo poder, essas condições necessárias não se criam. A natureza humana se constitui na história, no fazer-se histórico dos homens e das mulheres, o que implica no estar em serviço da decisão de transformar o mundo. A política, ligada à nossa natureza humana, nos solicita posicionamentos frente aos dilemas, aos conflitos da nossa realidade. Paulo Freire chama-nos a atenção para tomarmos consciência dos processos
de politização da educação, uma vez que para ele não há educação neutra, toda educação é politizada. Todos nós, em nossa natureza humana, somos chamados a atuar no mundo e com o mundo, a transformá-lo. Este chamado nos toca também enquanto cidadãos e cidadãs, que, para Paulo Freire, cidadão e cidadã refere-se àquele e àquela indivíduo e indivídua no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Como tais, cidadãos e cidadãs, somos convocados a assumir a politicidade de nossa presença no e com o mundo. Este foi o 6º episódio da minissérie Paulo Freire em Palavras, a qual objetiva contribuir com a maior compreensão de alguns aspectos das ideias de um pensador e educador múltiplo e compromissado com a humanidade como foi Paulo Freire. Nós já abordamos aqui sobre os conceitos-chave: conscientização, ser humano, diálogo, pensar certo, cultura e hoje política. Ainda temos mais 2, educação e ato de estudar. Não deixem de comentar, partilhar, curtir, dar o like nos nossos vídeos, pois são de grande importância para a continuidade do nosso trabalho. Agradeço a sua assistência em nosso canal Onjó Pindorama. Até logo!